Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai ter aula de geografia, certo? E a gente vai falar um pouco sobre os aspectos humanos no continente europeu. Bom, pessoal, como vocês devem saber, o continente europeu ele possui uma diversidade de povos e também uma diversidade linguística muito grande, né? Como chamado de multilinguismo, na verdade, porque tem aí influências do latim, germânico, albanês, entre outros idiomas, certo? Para a gente também entender, né, um pouquinho desse continente, a gente vai ver a questão da composição étnica do continente europeu. O continente, ele gradativamente tem um aumento populacional muito grande. Então aí existe uma densidade demográfica elevada, um crescimento vegetativo e uma alta taxa de natalidade também. Outra questão importante que a gente não pode esquecer são as contribuições que esse continente, que esses povos atribuíram a outros povos. Como vocês sabem, por exemplo, os europeus, eles conseguiram aí dar a influência não apenas na questão de colonização, mas também cultural e religiosa. Aspectos que a gente pode ver, como por exemplo no nosso país. Bom, com relação à questão populacional, em números, a população falando dos países europeus, né, aquele país que mais tem população ali é Mônaco, certo? Então, para a gente definir, né, com maior população é Mônaco e com menor população a gente tem a Itália, certo? Bom, eu tinha falado para vocês anteriormente sobre o crescimento vegetativo. E agora a gente vai focar no crescimento vegetativo e também na questão da faixa etária, certo? Se possível, vocês abram aí o livro de vocês na página 341 e eu vou focar em alguns pontos. Se vocês quiserem marcar, também fiquem à vontade. Vejam só para deixar bem claro, viu, gente? Como a Europa mesmo há muitos anos atrás, possuir um sistema de industrialização bem desenvolvido, isso faz com que naturalmente ocorra um crescimento populacional. É normal isso acontecer, certo? Então, quanto mais desenvolvido for esse país, quanto maior o desenvolvimento, maior também será o número populacional desse lugar, certo? Então a gente já estudou isso, acho que até o ano passado, sobre a questão de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e que isso tem muito a ver, né? A gente sabe que a questão da população tem muito a ver com isso, né? Faz a relação, né? Então vejam só. Logo no início tem assim, os processos de industrialização e urbanização da Europa provocam alto crescimento vegetativo por causa da oferta de emprego e isso é o principal motivo, né? Os governos foram implantando programas que envolveram melhorias nos serviços de infraestrutura, saúde e educação. Esses programas, né? Eles possibilitam uma melhor qualidade de vida nas cidades e diminuem as taxas de mortalidade. Porém, as taxas de natalidade, elas continuam ainda crescendo, certo? Com o passar dos anos, a taxa de natalidade diminuíram em alguns países, né? Essa diminuição ocorreu por conta da inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, obviamente, quando a mulher começou a ganhar espaço aí no mercado de trabalho, ela sente essa dificuldade de não ter com quem deixar os seus filhos. Então, foi uma opção, digamos que quase que da maioria das mulheres que moram ali na Europa. E a gente pode levar nesse contexto aí de
até mundial, porque hoje a gente sabe que muitos dos lares, eles são sustentados por mulheres, né? Então a gente já pode até fazer essa analogia aí. Então, vejam só, acontece também um grande número de deslocamento, né, de países de outras regiões, como por exemplo a América, que vai para a Europa em busca de uma melhor condição de vida. Sendo que, assim, muito desses processos, né, de migração, as pessoas acabam sofrendo ali aqueles chamados xenofobia. Creio que vocês também já estudaram sobre isso. Acho que eu gravei uma aula que falava sobre isso, né? Que é um tipo de preconceito contra estrangeiros, certo? Então, vejam só. Nesse mesmo sentido de fluxo migratório, de imigração, a gente tem aí na página seguinte, 342, né? Que é óbvio que as pessoas, pelo fato da oferta de emprego, né, que existe no continente, nos países europeus, é normal que aconteça, né, esse deslocamento, principalmente de lugares como África e Ásia, certo? Então, mas o que acontece? Há alguns anos, a Europa estabeleceu ali uma política de contentação de fluxos migratórios, né? Já que houve assim um aumento, né, no número de trabalhadores desempregados, tanto nativos como imigrantes. Isso por conta de alguns problemas sociais, políticos e econômicos que alguns países da Europa vêm passando ao longo dos anos, certo? Então isso aí está tentando ter um controle. Outra questão é assim, vamos falar o modelo da qualidade de vida que os europeus eles têm, certo? Que tipo de qualidade de vida o europeu ele oferece, né, para essa população? Não? A gente tem aí uma alta taxa de expectativa de vida, certo? A gente tem rendas per capita, digamos, de quase em todos os países, uma renda per capita alta, né? Então a gente tem aí uma qualidade de vida bem elevada, sendo que a gente vê que há um excesso muitas vezes na jornada de trabalho, mas que é uma coisa bem negociada entre os empregados e empregadores, né? A gente tem também a questão de uma baixa mortalidade infantil, né? E em contexto geral a gente tem uma estrutura, os países têm uma estrutura bem organizada. A gente tem aí uma tabela na página 343 que vai mostrar o índice de desenvolvimento, expectativa de vida, a renda per capita. A gente teve aí um êxodo rural ao longo dos séculos que fizeram com que as áreas urbanas ficarem cada vez mais habitadas, certo? Bom, pessoal, a gente tem aqui. Bom, então a gente pode dizer que esse continente, né, ele fez uma grande história, não apenas dentro do seu território, mas também fora desse território. A gente tem aí grandes fatos históricos, como a Revolução Industrial, que surgiu na Europa. A gente tem aí o processo de expansão marítima, que também surgiu na Europa, e que isso facilitou para que esses países se tornassem países hoje considerados desenvolvidos, certo? Então, por hoje é só, a gente mostrou aí um pouquinho, a gente viu um pouquinho dos aspectos europeus, certo? E a gente já entramos, né, na verdade, no livro 2, né? E a partir de agora
a gente vai fazer as atividades tanto lá na plataforma como no plural, certo? Para a gente não atrasar nenhum e nem outro, beleza? Então, fique com Deus e até a próxima aula.